Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. E nesse vídeo de hoje vamos meditar em Mateus 26, do versículo 45 ao 50, apenas 5 versículos. Vamos falar aqui sobre a traição de Jesus. E o tema de hoje é claro, não seja um traidor de Jesus. É um texto bem simples, eu vou colocar a explicação para você e eu vou trazer também a aplicação desse texto para que você consiga pregar aonde você quiser essa palavra, aonde Deus permitir que você venha ministrar. É um texto bem simples, bem conhecido, e eu creio que hoje vamos aqui juntos aprender mais da parte de Deus, ok? Se você gosta de vídeos como esse, eu só peço, deixa aqui o like, é importante, clica aqui no gostei, já clicou? Me ajuda muito quando você faz isso. Vamos aqui então meditar. Lembrando que eu vou deixar disponível também aqui na descrição o esboço. Vai estar disponível para você o link, clica aqui, está em PDF, você pode ler, pode baixar, se você quiser pregar, esse esboço também fica à vontade, é disponível para você mesmo, ok? Vamos lá, vamos para o texto, Mateus 26, versículo 45 ao 50, diz assim: Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aquele que vem me trai. Quando Jesus está aqui falando isso, era exatamente o momento que Judas estava ali traindo ele por 30 moedas de pratas. Então Jesus sabia realmente o que estava dizendo. Versículo 46, levante-se e vamos, aí vem o que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Judas, ele cumpriu o papel do traidor. Alguém ia trair Jesus. Jesus já sabia dessa profecia. Haveria um traidor e Judas, ele cumpriu esse papel. Ele o traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele cumpriu a profecia. E o que podemos então entender desse texto? O que esse texto aqui ele está nos ensinando? O que ele quer dizer? É exatamente a explicação que eu quero compartilhar com você agora desse texto. Jesus sabia que seria traído e a forma como tudo iria ocorrer. Tudo fazia parte do seu propósito. Quem sabe o seu destino não se importa com o processo que pode ser doloroso e difícil. Era exatamente o que Jesus sabia. Por isso, ele não fugiu da prisão, mas permitiu ser preso injustamente, para assim cumprir o plano da salvação. Meu irmão, minha irmã, Jesus sabia que ele seria preso, ele sabia que seria traído, ele sabia de tudo isso. Então, tudo aquilo que estava ocorrendo naquele momento, ele sabia. Ele estava orando, é claro, os discípulos estavam dormindo, ele estava vigilante, mas ele estava fortalecendo o seu espírito, porque o processo realmente seria muito difícil. O processo de ele ir para a cruz, de ele pagar ali um alto preço, sofrer toda aquela humilhação, ser preso, caluniado, injustiçado, era muito difícil. Mas ele sabia. Então, tudo o que aconteceu aqui nesse texto que nós lemos, nesses versículos apenas de 45 ao 50, todos esses versículos aqui, Jesus já sabia. Já sabia que o traidor tinha combinado. Já sabia que era Judas. Se você ler os versículos anteriores, você vai saber que ele revelou para Judas que ele era o traidor. Ele já sabia que os discípulos iriam fugir, que iriam abandoná-lo. Tudo isso, como eu coloquei na explicação que eu acabei de ler para você. Jesus sabia que seria traído e sabia tudo o que iria ocorrer. Essa explicação também está no esboço que eu deixei disponível. Então, tudo o que aconteceu com Jesus, ele sabia, ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Como ele sabe quem eu e você somos. Ele conhece a nossa vida, ele conhece o nosso ser, ele conhece o nosso comportamento, o nosso interior. Ele vê o que o homem não vê.
E Jesus, ele se comportou. Isso que me chama a atenção. Ele não fugiu, como eu coloquei na explicação. Ele não fugiu, ele permaneceu ali e deixou-se ser preso. Ele poderia chamar ali uma legião de anjos. Você vê mais para frente nos outros versículos que ele até fala isso para Pedro, quando Pedro desembaia a sua espada e corta a orelha do soldado Malco. Mas ele não faz isso. Ele permanece firme, obediente ao propósito do Pai. Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui, que Jesus, ele seguiu o processo necessário para a salvação, para a vida eterna. Agora, vamos trazer esse texto para a aplicação prática dos nossos dias. O que aprendemos com isso? Qual a lição que podemos extrair? É exatamente o que eu vou compartilhar com você aqui agora, a aplicação desse texto. Eu coloquei assim: nosso comportamento diante de tudo o que Cristo fez em nosso favor vai determinar se somos fiéis a Ele ou não. Quando abandonamos a fé e se envolvemos com as práticas pecaminosas desse mundo, sendo conhecedores da palavra de Deus, é a mesma coisa que está atraindo a Cristo. Não basta apenas estar na igreja, precisamos ser fiel à sua palavra. E é isso que eu quero compartilhar com você. Qual a aplicação desse texto? Que a gente deve realmente ser fiel ao Senhor. Judas era um discípulo de Jesus. Judas andou com Jesus, compartilhou o pão na mesa. Judas, ele participou dos milagres de Jesus. Ele participou da intimidade, da pregação que Jesus fazia para os 12, da comunhão, daquele momento que somente os 12 tinham ali com Jesus. Ele fazia parte de um dos discípulos que futuramente se tornaram apóstolos. Então Judas, ele participou do melhor, meu irmão, local que um ser humano poderia participar, de estar sentado à mesa com o Filho de Deus. Agora, por que Judas traiu Jesus? Por que ele se tornou um traidor? Por que ele deixou se envolver com as coisas desse mundo por 30 moedas? Por que isso encheu os olhos dele, o coração dele? E aí que nós devemos analisar. É claro, se você olhar todo o contexto de Judas, você vê que desde o início ele já fazia realmente aquilo que desagradava o Senhor. Ele roubava a bolsa, ele tinha alguns comportamentos inadequados, enfim. Mas ele teve oportunidade. Então nós devemos refletir e meditar, porque isso não pode acontecer em nossa vida. Quando que traímos então Jesus? São perguntas assim que você deve fazer ao texto para então aplicar ao cotidiano, à sua vida, né? Isso numa pregação, isso na sua vida particular, na sua intimidade com Deus. Quando traímos? Quando trocamos o Senhor Jesus, a sua palavra, a obediência à sua palavra, pelos prazeres dessa vida, pelo pecado que nos rodeia. Quando trocamos Jesus, conhecendo a sua palavra, por outras coisas. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que traem Jesus espiritualmente falando. Pessoas que estavam até no altar, que serviam ao Senhor, que praticavam a sua palavra e hoje, conhecedores da palavra, abandonaram a fé. Como eu coloquei para você aqui na explicação, abandonaram a fé e se envolveram com as práticas pecaminosas desse mundo. Quem faz isso está traindo Jesus. Trair Jesus é você deixar de praticar a sua palavra. E às vezes a pessoa pode estar dentro da igreja, traindo a Cristo, traindo ao Senhor. Deu para você entender? Judas traiu por 30 moedas. Tem pessoas que traem Jesus por outras coisas, pela pornografia, pela falta de respeito com o seu próximo, ela traz Jesus. Pela falta de zelo com as coisas de Deus, ela traz Jesus. E etc, etc. Eu poderia aqui dar mais exemplos. Então, trair Jesus é algo que o inimigo quer que a gente faça. É algo que o inimigo trabalhe na mente do ser humano. E às vezes a pessoa pode estar até próxima, na igreja. Judas estava andando com Jesus, mas mesmo assim o traiu. E às vezes a pessoa pode estar na casa de Deus, aparentemente servindo a ele, aparentemente, mas lá no fundo está traindo com o seu comportamento, com o seu compromisso longe da palavra de Deus. Ou seja, uma pessoa descompromissada com a palavra. Essa pessoa, ela está traindo Jesus, porque ela conhece a verdade, ela sabe que Jesus pagou um preço, mas mesmo assim ela decide desobedecer. E quem desobedece é como se estivesse traindo Jesus. Foi o que Judas fez.
Então fica aqui essa lição para a gente refletir. Não seja um traidor de Jesus. Devemos ser fiéis. Agora, os fiéis, o Senhor honra. Os fiéis, o Senhor abençoa. Amém? Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Medita nesse texto, nessa palavra. Tem aqui o esboço. Tire aqui suas próprias conclusões. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Eu quero que você compartilhe comigo aqui o que você entendeu. Se você gostou da explicação, se você gostou da aplicação, fez sentido para você, deixa aqui, comenta aqui embaixo. É importante quando você interage, eu vou aqui ter um feedback da sua opinião. Deus abençoe a sua vida grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo vídeo.